Hoje nós vamos iniciar a segunda área da disciplina de Físico-Química 1 no ensino remoto emergencial, com transformações de Legendre e potenciais termodinâmicos. Transformações de Legendre são mudanças de variáveis que se faz em cima de equações de potencial termodinâmico, como a equação fundamental da termodinâmica, que é dU igual a TdS menos PDV. A partir desta equação se obtém as outras equações de potenciais termodinâmicos, que são funções de outras variáveis. Esta equação que tem aqui, ela é função de entropia e de volume. De onde que saiu essa equação? A gente sabe que dU igual a dQ mais dW. Isso é a primeira lei da termodinâmica, que para processos termoelásticos é dQ menos PDV. E da segunda lei da termodinâmica, a gente tem que ds igual a dQ dividido por T. Ou, então, temos uma expressão para dQ, que é TdS. Introduzindo essa definição de dQ na primeira lei da termodinâmica, a gente chega na equação fundamental da termodinâmica. TdS menos PDV. Mostrando que ela é função de entropia e de volume. Aqui, entropia e volume são variáveis naturais. Elas derivam, então, da equação fundamental da termodinâmica, que ela vem da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Essa equação aqui é a equação mais importante que tem dentro da termodinâmica. Dela, a gente vai tirar todas as outras. Tá? Como que se pode obter outras equações? Bom, a gente tem aqui que a energia interna é função de entropia e de volume, mas quando se estuda um sistema que, ao invés de ter controle sobre o volume, a gente tem um controle sobre a pressão, como que se pode trabalhar? Seria necessário ter uma função, que eu vou chamar genericamente de φ, que seria função de entropia e de pressão. Ou, caso eu não possa controlar a entropia, e realmente não é uma coisa simples de se controlar a entropia, porque não se tem disponível uma coisa como, por exemplo, um entropostato, isso não existe. Então, seria interessante ter funções termodinâmicas que fossem dependentes de outra variável que não fosse a entropia. Então, poderia-se trabalhar, por exemplo, uma função φ, que é função de temperatura e volume, ou uma função φ, que é função de temperatura e de pressão. E essas funções elas devem ter origem na equação fundamental, que é dU igual a TdS menos PDV. Bom, como que se faz isso? Se faz isso utilizando a transformação de Legendre. Notem aqui que essas funções que eu apresentei aqui, elas têm pares de variáveis conjugadas. Sempre que vocês tiverem um termo onde tem volume, vocês também têm pressão. Sempre que vocês tiverem um termo que tem entropia, também tem temperatura. Então, os pares de variáveis conjugadas que se tem na termodinâmica são menos P e V, é a pressão externa na convenção da termodinâmica, então é menos P, temperatura e entropia, e depois vai ser introduzido um novo par de variáveis conjugadas, que é potencial químico e quantidade de matéria, ou número de mols, N. Então, é importante sempre lembrar, esta é a equação fundamental, essa equação tem que ser entendida de onde ela saiu, que é a união da primeira com a segunda lei da termodinâmica, tá? E que a energia interna é função de entropia e de volume, e que se pode, por meio de transformações de Legendre, obter outras funções dependentes de outras variáveis independentes. E que essas variáveis, elas respeitam sempre esses pares de variáveis conjugadas que eu apresentei aqui embaixo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é a primeira transformação de Legendre, que é transformar a energia interna, essa expressão de energia interna, em uma função que seja dependente de outras variáveis. Vamos fazer isso. Então, a transformação de Legendre, propriamente dito, é o seguinte: se vocês têm uma função f de x e vocês querem transformar ela numa outra função φ, que eu vou chamar genericamente de φ, o que se faz é subtrair o produto da variável que se quer retirar pela derivada da função em função desta variável x. Lembrando, então, que vai ser sempre útil,
du igual a TdS menos PDV. E essa equação ela pode ser escrita na forma de uma diferencial total, que é a derivada de U com relação a S, a V constante ds, mais derivada de U com relação a V, a S constante dV. E aqui a gente reconhece que, sendo a mesma equação, esta derivada é a própria temperatura e esta derivada é a própria pressão com sinal negativo. Então, seguindo esse procedimento da transformação de Legendre, vamos fazer a primeira transformação, que é, a partir da energia interna, que é função de S de V, obter uma função, inicialmente eu vou chamar ela genericamente de φ, que é a função de S e de P. Então, significa que eu vou fazer a transformação de variáveis de volume para pressão, por meio do seguinte, menos V, derivada de U com relação a V, a S constante. Essa derivada como que se resolve? Olha na diferencial total. Derivada de U com relação a V a S constante é a mesma coisa que menos P. Então, se escreve que φ vai ser igual a U mais PV. Essa derivada aqui é menos P, com menos eu tenho mais aqui. E eu vou obter uma nova função. Essa função aqui já é conhecida de vocês já estudaram na primeira área. Isso aqui é a própria entalpia. Então, eu posso reconhecer isso como sendo entalpia, H igual a U mais PV. Então, isso aqui nada mais é do que uma transformação de Legendre da energia interna em entalpia. Então, vamos seguir escrevendo com H de entalpia. H igual a U mais PV. Próximo passo, diferenciar toda a equação. dH igual a du mais PDV mais VDP. Sempre que eu tiver uma equação com potencial termodinâmico à direita da equação, como eu tenho aqui du, substituo pela expressão conhecida, que é du igual a TdS menos PDV. Então, dH é TdS menos PDV mais PDV mais VDP. Cancelo esses dois termos. O que eu vou ter no final é que é dH igual a TdS mais VDP. Aqui o que eu tenho? A equação que define a entalpia. E pode-se ver que agora eu tenho uma função, H, que depende de entropia e de pressão, como se queria. Então aqui eu tenho a transformação de Legendre que foi feita, a equação que define a entalpia e a função entalpia. Então até agora eu tenho dois potenciais termodinâmicos. A energia interna, que é a função de S de V, e entalpia, que é a função de S e de P. Seria interessante agora transformar essa variável, entropia, em uma variável facilmente controlada, que é a temperatura. Então, eu teria que fazer uma transformação de Legendre para transformar as variáveis de entropia para temperatura. Vou fazer isso agora. Então, a próxima que nós vamos fazer vai ser o seguinte. U, que é a função de S e de V, e eu vou transformar isso numa função que depende de temperatura e de volume. E eu vou chamar essa função de A, que é a energia livre de Helmholtz. E utiliza o símbolo A, que vem do alemão Arbeit, conforme Helmholtz fez. Em alguns livros, a energia livre de Helmholtz ela aparece com o símbolo F, para diferenciar de afinidade, que também é A maiúsculo. Mas aqui a gente vai trabalhar com A para a energia livre de Helmholtz. A transformação que tem que ser feita aqui, então, como eu vou transformar a entropia, vai ser S derivada de U com relação a S, a V constante. Olhando a diferencial total du, eu vou ver que a derivada de U com relação a S e a V constante é a própria temperatura. Então, a transformação de Legendre fica A igual a U menos TS. Diferenciando essa equação, dA igual a du menos TdS menos SDT, substitui-se agora a definição de du por TdS menos PDV,
menos TDS, menos SDT. Cancela esses termos. E aí eu já não tenho mais a entropia como variável independente. Então, eu tenho dA igual a menos SDT menos PDV, como se queria. Agora eu tenho uma definição para a energia livre de Helmholtz, e a função é A em função de temperatura e de volume. Então, aqui está a transformação de Legendre, a definição da energia livre de Helmholtz e a função energia livre de Helmholtz. Então, resumindo, eu já tenho energia interna, entalpia e energia livre de Helmholtz. E agora eu preciso de uma que seja dependente, de um potencial termodinâmico que seja dependente de temperatura e de pressão. E eu vou chamar isso de G, que é a energia livre de Gibbs, que é o que a gente vai derivar agora. A energia livre de Gibbs a partir da energia interna vai ser obtida da seguinte forma. Notem que aqui eu fiz a transformação do volume em pressão e a transformação da entropia em temperatura. Portanto, são duas transformações de Legendre necessárias para poder obter a energia livre de Helmholtz. Quais? A primeira seria transformação de V em P, que é a derivada de U com relação a V a S constante, menos a transformação de S em T, que é S, derivada de U com relação a S a V constante. Isso vai dar G igual a U. Aqui, olhando a diferencial total de novo da energia interna, eu posso reconhecer que esta derivada é menos P. Portanto, menos com menos dá mais, vai dar mais PV. E reconhecendo essa derivada como sendo a temperatura, eu tenho, então, que vai ser menos TS. Essa é a transformação de Legendre, que transforma energia interna em energia livre de Gibbs. Diferenciando, mais PDV, mais VDP, menos TDS, menos SDT. Próximo passo, substituir DU pela expressão da equação fundamental, TDS menos PDV, mais PDV mais VDP, menos TDS, menos SDT. Cancela o termo TDS, então deixou de ser dependente da entropia, e cancela o termo PDV, portanto, deixa de ser dependente do volume. O que sobra é dG igual a menos SDT mais VDP, onde se pode ver, então, que a energia livre de Gibbs ela é função da temperatura e da pressão. Pronto, então, por meio de transformações de Legendre, a gente obteve os outros potenciais termodinâmicos. Tá. Então, em resumo, os potenciais termodinâmicos que nós temos são a energia interna, que é função natural de entropia e de volume, a entalpia, que é a função natural de entropia e pressão, a energia livre de Helmholtz, que é função natural de temperatura e de volume, e a energia livre de Gibbs, que é função natural de temperatura e pressão. Cada uma dessas com sua respectiva equação de potencial, que é dU igual a TDS menos PDV. Essa equação ela não é obtida a partir de uma transformação de Legendre. Essa equação é a equação fundamental e é dela que se obtém as outras equações. A origem dessa equação, como eu falei, é a primeira lei da termodinâmica unida com a segunda lei da termodinâmica. Por isto, é a equação fundamental que dá origem às equações em variáveis naturais, que são essas que estão aqui. A próxima, então, derivada da equação fundamental é dH igual a TDS mais VDP, dA igual a menos SDT menos PDV e dG igual a menos SDT mais VDP. E as transformações de Legendre utilizadas para obter cada uma dessas foram H igual a U mais PV, A
igual a U menos TS e G igual a U mais PV menos TS. Aqui é importante notar o seguinte: foi necessário, para obter a energia livre de Gibbs, duas transformações de Legendre, a transformação PV e a transformação TS. A gente pode notar que U mais PV é a mesma coisa que entalpia. Então, isto aqui é a própria entalpia. Então, eu posso também obter a energia livre de Gibbs a partir da entalpia por meio da transformação de Legendre H menos TS. Dá na mesma, porque quando se faz a primeira transformação da energia interna em entalpia, depois tu pode fazer uma segunda transformação. Na realidade, o que se faz são duas transformações de Legendre, que aqui é feito direto para obter a energia livre de Gibbs. Então, é isso. Estão definidos os potenciais termodinâmicos e suas respectivas variáveis naturais, ou variáveis canônicas, como quiser chamar, tá? E os pares de variáveis conjugadas. Então, na próxima aula, a gente vai estudar as identidades termodinâmicas.